Olá pessoal, mais uma vez é um prazer ter a sua companhia aqui no programa Em Verdade. E hoje queremos tratar de um assunto muito legal. Sim, não e espera. Você sabe lidar com o tempo de Deus? Para ilustrar um pouco do que iremos abordar no programa de hoje, eu quero contar uma história lida na internet. Diz respeito a um menino de 11 anos que teve por parte da mãe a seguinte pergunta: o que você quer ganhar como presente de Natal? Deu 3 opções a essa criança. E aí ele disse que gostaria de ganhar uma bola, um videogame e um celular. Tudo por escrito. A mãe respondeu sobre a indagação do filho e o desejo que ele tinha de ganhar tais presentes. Sobre a bola, ela disse sim. Sobre o videogame, ela disse não. Sobre o celular, ela disse espera. Mas não satisfeito, o menino de 11 anos indagou a mãe novamente, dizendo: mãe, o porquê dessas respostas? A mãe, por escrito, disse ainda: a bola, porque é um meio coletivo, o futebol é algo que o brasileiro sempre gostou. O videogame, não, porque tem a ver com violência, porque tem a ver com tiros, e eu não quero que você cresça uma criança nesse universo. Já o celular, espera, porque você precisa atingir a maturidade, também a tranquilidade para saber lidar com esse mundo virtual. Não satisfeito, o menino deu uma resposta dizendo: mãe, não concordo com o que a senhora está me dizendo, mas vou respeitar. Sobretudo porque tem muito a ver, segundo a mãe, e ela disse isso para ele na carta, dizendo: tem muito a ver com aquilo que Deus faz com a gente muitas vezes. Sim, não e espera. Mas, afinal de contas, num mundo onde a tecnologia gira a um ritmo tão acelerado, dessa geração Y, dizer sim ou não para alguém, para um jovem, por exemplo, é uma tarefa fácil? E pedir para que ele espere? No mundo que vive dos chamados fast foods, os lanches rápidos, tudo muito rápido, pedir para alguém esperar talvez não seja a tarefa das mais fáceis. Dos adolescentes para os adultos, como dizer não? E quando o sim de Deus não é aquele sim que nós gostaríamos de receber? E quando o não de Deus também não agrada? Esperar, então, talvez seja uma tarefa mais difícil. O fato é que, independentemente da idade, do tempo ou da época, é preciso conviver com essas 3 palavrinhas: sim, não e espera. Afinal de contas, estamos numa sociedade moderna, mas que precisa entender que o fruto tem o verdadeiro sabor quando colhido no tempo certo. Esse é o tema do programa Em Verdade. Claro, eu quero a sua participação. Nosso programa está começando agora. E para discutir o assunto de hoje, 4 participações, ou melhor, 5 participações especiais. A primeira delas, do pastor Gustavo de Sá. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Também conosco, doutora Meire Honorato, bem-vindo ao programa. Obrigado pela oportunidade. Aqui, à minha esquerda, o pastor Mário Amaral, bem-vindo ao programa. Obrigado. E conosco, como de costume, mais uma vez, pastor Bruno Barroso, bem-vindo. Deus abençoe, obrigado. Obrigado você. E o 5º convidado é você de casa, que pode participar e deve participar pelo emverdade@redebenção.com.br, sem o cedilho e sem o tio, ou então pelo nosso WhatsApp, 99849-7693. Senhores do Conselho, sim, não, espera. Essas 3 palavrinhas fazem parte da rotina da vida de qualquer ser humano? Tempo, né? A gente é acostumado e programado para pensar de acordo com o tempo, e essas respostas, todas elas têm a ver nessa relação de desejo e tempo. Eu acho que a gente é muito pouco acostumado com o não e com o espera cada vez menos, né? E quando o sim não é aquele sim que você esperaria? É quase um não. Nós temos que pensar os tempos que nós vivemos. Hoje eu tenho um sociólogo que eu gosto muito dele, chama Zygmunt Bauman. Sim. Ele fala da modernidade líquida. Isso. Aquela volatilidade, né? Tudo da rapidez, tudo é muito rápido. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, essa pós-modernidade que nós vivemos hoje. Então nós temos que entender primeiro aonde nós vivemos para poder falar alguma coisa com relação a isso, né? Como é que o ser humano está vivendo. Nós temos uma tendência de isolar um pouco, né, as pessoas do nosso contexto, mas o contexto é esse. Como é que nós temos que responder? Aí sim, a partir desse momento, nós podemos ter um diálogo bem produtivo com relação ao entendimento disso, porque as pessoas não estão preparadas para esperar. Porque nós vivemos numa era da rapidez. Tudo é muito rápido. Agora, dizem que o apressado come cru, pastor. Como tratar essas questões? No mundo que perde agilidade, rapidez,
se contrapõe com o mesmo dito popular dizendo que o apressado come cru e o fruto fora do seu tempo não tem o mesmo sabor. Sim, uma coisa que é inevitável para essa nossa sociedade é entender também a nossa limitação diante do tempo. Certa vez alguém disse o seguinte: você pode ter uma gestação de 9 meses. Não adianta você ter 9 mulheres grávidas que o bebê não vai nascer em 1 mês. Então, o tempo, assim, a própria natureza, ele impõe para nós o fator tempo, quer queira, quer não. Não é assim? Então, o que eu vejo muito, mais do que uma dificuldade de lidar com o tempo, é uma dificuldade também de lidar com o ego, no sentido de que a nossa sociedade, ela te ensina que o eu é soberano, não é assim? Então, nós estamos sendo ensinados que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Então, assim, eu creio que há questões naturais que já barram isso, né, do próprio tempo. Então, assim, é difícil lidar com isso, sim, também porque a gente está colocando esse eu no pedestal. Agora, pais têm dificuldade de lidar com essas 3 palavras quando se trata da educação dos seus filhos? Ou é preciso que a criança cresça entendendo que às vezes ela vai ter um sim, ela vai ter um não, ou ela vai ter um espera? Eu acho que hoje a dificuldade para os pais em dizer não se tornou quase que algo que é do dia a dia. Porque é muito mais fácil hoje para os pais, dentro desse fator de medida que é o tempo, ele se aliviar de perguntas, de choro, de questionamentos com sim, do que falar o não. Agora, quais são os efeitos de só dizer sim para uma criança? Tem efeitos danosos ou não? Ninguém, a realidade da vida não permite que você tenha tudo o que quer. Sim. Ninguém, como você disse, da soberania do eu, né? Ninguém consegue viver fazendo todas as vontades. E isso mostra essa geração que a gente está vivendo e desembocou nisso também. Uhum. Nós somos filhos de uma outra geração, cada um aqui em um pedaço, mas essa geração da agora traz o reflexo disso tudo. São crianças, príncipes e princesas reinando no lugar dos reis e das rainhas, né? Então a gente vê a cada dia criança imperando com sua vontade dentro de casa, por exemplo, sem capacidade nenhuma. A criança não tem poder de decisão, não tem capacidade cognitiva para um monte de coisa e tal. E a gente vê pais se perdendo porque, como ela disse, são reféns de ter que dar a resposta positiva, e isso está gerando uma sociedade mimada, uma sociedade de floquinhos de neve, né? Isso reflete muito a questão com relação à responsabilidade. Hoje existe uma fuga muito grande da responsabilidade, sim, tanto na sociedade no geral, mas também a gente olha dentro da igreja também, com relação a nós que falamos que somos cristãos, com relação a isso, a nossa responsabilidade com relação às questões da nossa vida. Porque Deus nos coloca, nos dá a direção, mas muitas coisas nós é que temos que fazer. E nós fugimos dessa responsabilidade, terceirizamos a responsabilidade e, inclusive, as consequências das questões da nossa vida. Fazemos, não conseguimos, a culpa é de terceiros, sim, não é nossa. Né? E a questão da criação dos filhos vai muito em cima disso. Os pais hoje estão o quê? Estão fugindo dessa responsabilidade, terceirizando. Salmo 116 diz, o salmista diz que vai cumprir os votos feitos ao Senhor. E a gente vê hoje cristãos e pessoas sendo pouco apalavradas, né? Elas não cumprem aquilo que diz. Então, sempre por causa desse império do eu, a pessoa quer a vontade dela feita, custe o que custar, e se não é feita também, ela vai pirraçar, ela vai... Então, assim, é uma irresponsabilidade, é o excesso dos direitos e a falta dos deveres, né? Isso que eu queria tratar com vocês. Quais são os efeitos dessas posturas, né? Quando eu lido com sim, quando eu lido com não e quando eu lido com espera. São reações distintas? Vocês percebem isso para cada uma dessas também? Porque às vezes o sim que eu recebo não é o sim que eu esperava. O não que eu recebo no início do programa eu disse, às vezes o não de Deus é algo que eu gostaria do sim. Então, e o espera é algo muito difícil. E eu tomo até por referência, e eu vou ser um pouco mais naturalista, né? Quando a gente olha para o homem do campo. O homem planta uma semente, ele tem que esperar o tempo, para então, depois desse tempo de maturação, fazer todo o processo para que então essa semente germine o fruto que ele tanto espera. Quais são os efeitos assim de prejuízo para quem não sabe conviver com nenhuma dessas 3 palavras?
pensando nessa perspectiva do tempo, né, essa análise com a semeadura, quando a gente pega a nossa sociedade, a gente começa a perceber que tudo que tende a ser acelerado demais, os resultados não são positivos. Né? Você, na introdução, aí falou sobre a questão do fast food. Pega, por exemplo, o que é uma comida de fast food e o que é uma comida natural. Pega, por exemplo, um animal que é abatido, né? Que ele obedece o seu tempo de maturação, e aquele animal que é bombardeado por hormônios. Pega, por exemplo, vegetais e verduras que obedecem o seu tempo, né, de maturação, e outros que são bombardeados por outros produtos químicos também, a fim de obter-se um resultado mais rápido. Então, assim, Deus, quando estabelece leis na natureza, essas leis já trazem um caráter didático muito grande para nós, que é imprescindível obedecer o tempo. Não é assim que, obviamente, não é bom atrasá-lo, mas também não é bom adiantá-lo, né? Assim, no sentido de obedecer uma certa ordem natural das coisas. Porque tudo que tende a ser adiantado demais, apressado demais, dificilmente o resultado será bom. Pega, por exemplo, uma coisa que é muito forte na nossa sociedade, né? As academias, a busca pelo corpo perfeito. Uma coisa é uma pessoa fazer uma dieta durante um tempo e fazer uma carga de exercício durante um tempo para chegar a um resultado. Outra coisa é ela ser bombardeada por hormônios, não é, para ter um resultado mais rápido. Então, assim, a própria natureza, ela te ensina que o que segue um tempo de maturação, o resultado vai ser melhor. Né? A gente ganha em tempo na medida em que a gente perde em qualidade. Pois é, mas numa sociedade que cobra resultados muito rápidos, não se tornou mais difícil, por exemplo, esperar? O interessante disso, vou colocar para vocês, com relação à maturidade. O que eu vejo hoje muito é a questão da maturidade cristã. Quando nós temos o discernimento, sim, do propósito de Deus, do projeto de Deus na vida da pessoa, na nossa vida, a gente começa a enxergar de uma maneira diferente. Hoje, infelizmente, nós estamos criando uma geração de pessoas imaturas em Cristo. Nós temos uma geração que está assim, imatura. Por isso que nós fizemos uma analogia da criança, né? Como é que a criança e os pais? Hoje nós temos crianças. Nós temos um livro muito interessante que chama Estágios da Fé. Nós estamos vendo que pessoas hoje estão no estágio inicial da fé. Tudo bem, isso faz parte, mas pessoas que ficam no estágio inicial. Elas não querem crescer com relação a isso. E a grande massa da liderança, né? A Bíblia diz para a gente não chamar o neófito à liderança para que o diabo não os tente. E a gente vê o distanciamento entre os jovens e os anciãos, onde não se busca na experiência, naqueles que já vivenciaram mais tempo de vida, são mais experimentados, uma resposta, e querendo respostas imediatas, né? E com mais relação com esse mundo, com essa velocidade do mundo, os jovens, então, têm mais voga e você ouve poucos os mais experimentados. Então, eu vejo que há um desequilíbrio, uma distância nessa questão do tempo também na igreja. Agora, doutora Meire, a questão de lidar com essas palavras para os adultos, por exemplo. A senhora acha que os adultos hoje sabem conviver bem com essa palavra? A sociedade, no modo geral, sabe conviver? Porque, quer queira, quer não, seja ela cristã ou não, uma hora ela vai se deparar com um sim, uma hora ela vai se deparar com um não, e uma hora é um sinal de trânsito, né? Aberto, aguarde, né? Atenção, está fechado o sinal. Então, é um sinal de trânsito. Isso vale para qualquer ser humano. Olha, psicologicamente, emocionalmente, nós fomos preparados sempre para ouvir sim. O sim, ele é doce aos nossos ouvidos. Ele nos faz bem. Agora, o não, ele nos traz um questionamento em cima dos porquê. E o espere, ele, a partir do momento que eu não consigo entender o sim, não consigo entender o não, o espere se tornou mais difícil de ser entendido, de ser digerido, porque hoje ninguém quer esperar. E isso tem a ver com a maturidade que o pastor falou, que está falando independente de ser cristão ou não, da maturidade do ser humano? Com certeza. Hoje a gente está vendo assim, essa distância que ele falou da maturidade, né, do ancião, da sabedoria, da plenitude em que se chegou uma pessoa com
todas as atribuições de ter passado por situações difíceis, ter tido experiência, tribulações, lutas, e que hoje poderia ser um espelho para a igreja, principalmente para os jovens. Mas hoje eu vejo que isso é ignorado. A pessoa que é mais velha, o idoso, ele praticamente se tornou uma figura que ela é transparente. Ela é quase que invisível dentro da igreja, sendo que ela tem muito para contribuir, tanto para a sociedade em si, como também para as questões espirituais. Interessante que eu estou vendo a participação do telespectador aqui. Aliás, você pode de casa participar e deve participar pelo emverdade@redebenção.com.br, sem o cedilha e sem o tio. Estou vendo aqui 2 participações e 2 palavras me chamaram a atenção. Primeiro, da Bilene Guerra, lá de Brasília, está dizendo o seguinte: sim e não espera fazem parte do seja feita a tua vontade. Quem tem esse entendimento já não sofre com essa questão. Sabe de quem é o controle e de que ele é bom em todo o tempo, mesmo que a resposta seja diferente daquilo que se espera. Como é que vocês veem essa afirmação? Muito bacana. Se a gente voltar para as Escrituras, a palavra de Paulo em Romanos traz para a gente a questão da representatividade de Adão sobre nós. Adão não é só o representante federativo da raça humana, não. Adão, eu vejo que tem uma representação de vontade, seria eu ali, eu vejo um pouco assim. E quando o Senhor fala, olha, dessa árvore não comerás, certamente morrerás. Cada um de nós não obedecemos. A gente não segurou o não. Nós fomos no nosso sim e morremos. Sim. Então, isso é um problema primal, e concordo demais com o que ela diz aí, porque permitir a vontade de Deus e se submeter é você estar voltando a Cristo, voltando ao Senhor. É o senhorio de Deus na sua vida. Você não é mais Senhor, você vai obedecer. E aí você vai ter vida, não vai ter morte como nós temos hoje. Interessante também que uma outra expressão que quando a gente se converte, vai para a igreja, tudo, a gente ouve muito na igreja um pastor ou outro pregando, dizendo o seguinte, que o dicionário tradicional é ABCD e o dicionário do cristão é OBDC. A questão do sim, do não e do espera passa também por essa relação com Deus e de obediência a Deus? Sim, creio eu que primeiro do entendimento da soberania de Deus, né? E diante dessa nossa sociedade, que o eu é soberano, é difícil ver esse Deus soberano, não é? Então, assim, beleza, somos homens e mulheres de fé, nós cremos sim na soberania de Deus, mas ainda assim, essa nossa natureza pecaminosa, né, ela tem essa dificuldade de lidar, por exemplo, com o não e o espera, não é? Porque, assim, por exemplo, volto aqui na palavra do pastor Mauro, essa questão reflete muita maturidade também. Por exemplo, uma criança vê o não como maldade. Uma resposta negativa que você dá a uma criança, ela sempre vai ver aquilo como maldade, não é? A pessoa mais madura, ela começa a ver de outra maneira. Por exemplo, um não, ele pode ser preventivo. É o que, né, seria lá na criação, o primeiro não que nós recebemos, né, diante de todas as outras possibilidades, somente um não. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo não era de maldade, era de prevenção. Né? Alerta, então, né? É um alerta. Então, assim, essa maturidade, essa fidelidade, a gente começa a ver todas as respostas de Deus como um sinal de bondade. Né? Tanto não, como espera, como sim. Né? Eu não vejo quando Deus me fala não como um sinal de maldade, mas eu vejo como um sinal de soberania sobre a minha vida e que Deus ele permanece sendo bom. Agora, da teoria à prática é um longo caminho, né? Porque quando Deus fala para que eu espere, aí eu entro uma outra palavrinha que é fruto dessa sociedade hoje, a ansiedade. Esperar não é uma tarefa fácil. Numa sociedade que cobra tanto, como eu já falei aqui, resultados, que as coisas aconteçam rápido, a ansiedade, inclusive, é algo que está aí presente na vida de muita gente, gerando outros transtornos, né? Como excesso de peso. Nós temos uma sociedade que está acima do peso. Enfim, considerando essa perspectiva de uma pessoa que conhece a soberania de Deus, outra que não reconhece a soberania de Deus, porque esse público precisa ser contemplado. Quando a gente lida com a coisa na perspectiva de Deus, a gente entende que Deus é soberano. Mas que quem entende ainda tem dificuldade, imagina quem não entende a soberania de Deus. Eu queria que vocês falassem sobre essa ótica também, de quem não entende. A tendência dessa pessoa é sofrer mais ainda? Tem um detalhe interessante que eu vi até numa pregação outro dia, que eu achei, é incrível. A pessoa falou assim, a palavra fé está ligada mais a confiança
ou a conhecer? Tenho certeza que todos nós vamos falar confiança. Fala, não, é conhecer. Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Então, o primeiro passo que nós temos que ir para buscar, para ter essa verdadeira fé, porque essa época que nós vivemos é uma época altamente espiritualizada, nós estamos vendo. Uma espiritualidade sem Deus. Uma fé, muita gente tem fé, mas fé sem Deus, fé em outras coisas que não Deus. Então, quando nós buscamos esse entendimento de conhecer, do principal, conhecer quem? A Deus. Quando nós conhecemos a Deus, aí nós passamos a confiar, nós passamos a realmente ter fé. Porque a pessoa pode falar que tem fé, mas na primeira provação, como é que ela vai confiar em alguém que ela não conhece? Então, esse conhecimento é importantíssimo para entender a soberania de Deus, quem é Deus na nossa vida, quem é esse Deus maravilhoso que influencia tanto cada um de nós, que tem planos maravilhosos para cada um de nós, logicamente dentro da nossa compreensão humana, que é uma coisa muito maior do que a gente possa pensar. Mas dentro disso, então, eu acho que o que falha, o que hoje falha, para nós não termos uma resposta com relação a isso, uma resposta correta, se pode dizer correta, é o conhecimento de Deus. Nós conhecemos realmente Deus? Esse Deus que nós tanto falamos? Será que nós temos essa experiência com Deus? Nós buscamos? Ou nós ficamos só no blá, 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 numa teoria? Temos que buscar isso na prática. A pregação, ela precisa de alcançar esse público, né? Acho que quando a gente conversa muito no nosso gueto, sim, dentro do evangelicalismo e esse encastelamento, a gente deixa de alcançar. A ansiedade foi a doença consagrada do século XX para o XXI. Colocaram, olha, a ansiedade é o centro dos maiores problemas psiquiátricos que nós temos na sociedade contemporânea. E a venda de remédios para isso são os maiores marcadores de empresas de remédios são os ansiolíticos, né, os remédios psiquiátricos e tal. Só que nós temos a palavra, esse conhecimento de fé, isso que o pastor Mauro falou aqui. A gente tem. O problema é que a gente não está sendo ouvido ou então não está pregando. A gente está pregando outras coisas ou então não está dialogando e ouvindo esse povo que sofre, buscando resposta. Metade do Sermão do Monte, o Senhor fala sobre a ansiedade, fala para a gente observar o sustento de Deus. As pessoas não sabem, estão correndo às próprias forças por sustento, por vida, por tudo isso. E a gente tem a resposta. Então, acho que precisamos de ouvir, ao invés de chegar para o mundo com litígio, né? Com uma palavra de sempre apologética, de defesa da fé e querer guerrear, mas ao invés de chegar com uma palavra de aconchego, de consolo. Deixa eu falar aqui da participação de mais uma internauta. Obrigado, viu, Mônica, pela sua participação. A Mônica está escrevendo aqui. O tempo é uma espera que lidamos conforme a nossa fé. No entanto, é difícil convencer alguém que está desempregado há meses ou anos, pai de família, com todas as contas vencidas, vivendo de favor, que a porta será aberta no tempo de Deus. Eu tenho fé e acredito que tudo, e ela escreveu tudo em caixa alta, coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas existem fatos na vida que tornam essa esfera quase insuportável. Ela trouxe a coisa para uma realidade, ela trouxe como argumento uma realidade muito crua, factual mesmo, do dia a dia. E era aquilo que eu estava tentando buscar aqui. Quando a gente está falando de sim, não espera, aparentemente é algo fácil de se conver. Não é. Não é. Esse espera, por exemplo, igual você deu o exemplo aí, realmente é muito complicado no dia a dia. Aconteceu, e aí? O que vamos fazer? Eu acredito que nós temos que vencer uma batalha a cada dia. Nós não podemos perder de vista essa jornada que Deus nos dá, esse caminho que Deus nos dá de aprendizado. Não é fácil, com certeza, não é fácil. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Nós temos que estar conscientes de que cada dia é um dia de batalha, é um dia de luta, é um dia de busca. Então nós temos que nos preparar a cada dia. Ah, mas amanhã, esquece o amanhã, tenta no hoje. Qual que é o hoje? O que você vai fazer hoje? Qual que é o nosso propósito para hoje? Qual que é a sua meta para hoje? Qual a sua direção? O que Deus está te mostrando hoje? Faz hoje. Vai caminhando, porque realmente a pessoa, nessa expectativa de olhar sempre para frente, e entra em desespero, porque o esperar, mas está acontecendo, as contas estão chegando, mas vamos pensar bem, vamos começar a trabalhar a partir de hoje. O que Deus está te mostrando? Quando eu conheço, eu confio. Sim, sim. Então, se eu não conheço esse Deus, como é que eu vou confiar que Ele pode todas as coisas? Mas o mais triste é que eu estou colocando esse que ele colocou, é a questão de apresentar esse Deus para o mundo. Exato. Algo está errado. Nós não estamos apresentando. Que muitas pessoas não estão conhecendo esse Deus que nós estamos... Se a gente está apresentando a religião, os dogmas,
Deus Os dogmas esse até Deus- fazem parte, mas se a gente está apresentando outra coisa, a nossa igreja, a nossa agremiação, quer que a pessoa faça parte, e muitas promessas vazias, talvez seja alvo dessa crítica dela aí. Sim, muita promessa vazia. Qual o evangelho nós estamos apresentando? A pergunta Mas, é essa. mas eu nem falo tanto do evangelho que nós estamos apresentando, porque eu sei que o programa alcança pessoas que não são cristãs. Então, tem pessoas que já ouviram, aliás, milhões de pessoas que já ouviram falar de Deus, da história. Então, o que me leva a crer e a confiar é quando eu conheço o autor da história. Porque esperar é viver o sobrenatural de Deus. É eu saber assim, olha, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu confio tanto que vai acontecer. Hoje eu não tenho nada dentro, para me dar de comida. Não estou querendo fazer uma apologia a algo que é surreal, mas a algo que está ligado à fé, que vem do conhecer, que vem do confiar. Nessa questão, fala, meu irmão. Uma coisa assim que eu fico vendo é o que a gente está falando de Deus e o que a gente está falando da fé. Uma crítica muito interessante que foi feita, eu não vou entrar no mérito da questão, mas uma crítica muito interessante que foi feita à teologia da prosperidade é justamente como que a gente está lidando com essa crise de uns anos para cá. Não é assim, porque foi um produto que foi vendido, um produto de fé, e que as pessoas estão se deparando com essa realidade. É tão interessante que a gente vive também o que eu chamo de ditadura do bem, né? Como se as coisas têm que estar bem o tempo todo. Assim. De certa maneira, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com o sofrimento. Eu acho tão bonito Hebreus capítulo 11, o que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé, porque vem contando as histórias de homens e de mulheres que viveram por fé. Aí o escritor da carta, ele começa dizendo que esperaram a promessa, que conquistaram reinos, que puseram inimigos para correr, que fizeram acontecer. Mas o texto, em determinado momento, ele começa a dizer assim, pela fé foram perseguidos, foram mortos, partidos ao meio. Então, assim, talvez a gente está falando assim também, essa ansiedade que a gente vive muito, porque parece que a vida vai ser boa o tempo todo, ou há a possibilidade da vida ser boa o tempo todo. Que é o sim, né? Que é o sim. E eu sinceramente, eu não consigo ver a vida dessa maneira, independente da minha fé. Não é assim, por exemplo, no caso dessa pessoa que está sofrendo assim, com desemprego, eu falo como pai de família, eu tive o desprazer de ficar 6 meses desempregado. Não é? E uma coisa que eu aprendi é que eu sobrevivi até agora. Não é assim, eu cheguei até aqui, às vezes de favor aqui, de favor ali, mas foram tribulações que eu vivenciei. Então, assim, né, assim, eu vejo que nós temos uma dificuldade de lidar com o sofrimento, e o sofrimento em si, ele começa com não. Porque é uma possibilidade, a pessoa sendo cristã ou não, ela ficar desempregada. Eu conheço homens e mulheres de fé que já passaram problemas financeiros, já passaram problemas de saúde, mas parece que Deus é aquele cara que vai fazer com que tudo fique bem o tempo todo na nossa vida. O que não é. E, na verdade, isso é da vida, né? Deus mostra isso através da própria vida. Então, eu vejo um pouco dessa maneira. Okay. Bom, a gente vai para o intervalo desse primeiro bloco, terminou agora, está terminando agora, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai continuar discutindo esse tema de hoje. Você que está no Em Verdade pode participar conosco. emverdade@redebenção.com.br, sem o cedilha e sem o tio, ou o nosso WhatsApp, 998497693. A gente está conversando aqui sobre sim, não, espera. Nós sabemos lidar com o tempo de Deus. Fique por aí, a gente volta em instantes. Juntos neste segundo bloco do programa Em Verdade, você que esperou aí que a gente voltasse, que bom que você esperou. Aliás, espera é uma das expressões que estão sendo utilizadas no programa de hoje. Sim, não, espera. Sabemos lidar com o tempo de Deus?
No último bloco, a gente falou muitas coisas, a gente fez uma avaliação, né, sobre essas questões das expressões e dos reflexos dessas expressões, mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho também assim, por que as pessoas... Eu tenho amigos que não professam a fé cristã, mas que sabem lidar de uma forma melhor com os sims, com os nãos e com os esperas. A igreja tem mais dificuldade de lidar com essas expressões do que as pessoas que não professam a fé cristã? Por quê? Tem ou não tem? A Bíblia diz que às vezes os ímpios eles são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Em certo sentido. A minha perspectiva em relação a isso é que quanto maior a possibilidade que se tem, maior a frustração também proveniente, né, de uma resposta negativa ou de um espera. No nosso caso, se você pensar bem, em quem que nós cremos? Nós cremos em um Deus todo-poderoso. Uma coisa é você esperar de alguém algo que naquele momento ele não pode fazer, então ele te diz, espera. Né? Outra coisa é você ouvir de alguém que não pode fazer algo e você ouve daquela pessoa, não. Mas uma coisa no caso do cristão, assim, eu vejo essa grande dificuldade, é porque na nossa cabeça nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Eu imagino, por exemplo, o que passa na cabeça de Paulo quando por 3 vezes ele ora para que fosse retirado o espinho da carne. Deus sendo todo-poderoso, ele falou, não, a minha graça, ela te basta. Então, assim, talvez essa nossa frustração venha porque eu estou esperando, poxa, Deus todo-poderoso, ele pode fazer, mas às vezes ele não faz. E como que a gente lida com isso? Daí essa frustração, porque a gente pensa, poxa, Deus está aqui, mas Deus não fez. E uma coisa também que eu acho muito interessante, o não de Deus, às vezes, ele tem um caráter didático que deixa muito claro, tanto para a gente, até mesmo para as pessoas que nos cercam, o quanto de fato nós queremos algo. Se você lembra lá da mulher Sírio-Fenícia, em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, aquela mulher vai até Jesus porque estava com a sua filha endemoniada. Os discípulos falam assim, Senhor, despeça, mande-a embora. Ela vem até Jesus, aí Jesus fala, né? Não pode dispensá-la. Ela vem até Jesus, o adora, fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí Jesus fala, não, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Teoricamente, ele falou não pela segunda vez, não é? E aquela mulher insiste, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Aí agora Jesus fala assim, não é assim, eu vejo o não de Deus assim, um aspecto muito didático também, até mesmo de nós, de fato, vivenciarmos a nossa fé e mostrarmos até mesmo para nós mesmos assim, o quanto estamos dispostos a perseguirmos alguma coisa. Assim. E essa seria a fé madura, uma fé que é sustentada na dependência de Deus? Você não acha que essa questão, por exemplo, do pessoal, como fala que a pessoa que não tem a nossa profissão de fé, por exemplo, eles têm atitude, porque muitas vezes dentro do que você falou, nós ficamos esperando uma coisa que nós é que temos que fazer. Sim. O impossível é para Deus, o possível nós é que temos que fazer. E nós ficamos esperando. Deus já deu a deixa há muito tempo. A gente fica esperando o impossível, né? O possível ser feito por Ele. E Ele não vai fazer. E as pessoas que não têm essa profissão de fé, elas vão e fazem. E nós ficamos parados, esperando algo acontecer. E não acontece. Aí vem a frustração. Recai exatamente nesse sentido da imaturidade. Essas questões que os irmãos levantaram aqui para o pastor Gustavo e pastor Mário, a gente conhece o caráter de Deus, sabe que Deus é fiel. Em seu amor, fidelidade é o que Deus é. E estudando sobre esse tema aí, no texto de Coríntios, capítulo 10, quando Paulo expõe a fidelidade de Deus ao longo da história de Israel, mostrando os adventos de Deus na retirada do povo, a presença de Deus, mostrando ao longo da jornada a sua fidelidade, e a contrapartida do povo de Israel, por diversas vezes tentando a Deus, murmurando contra Deus, se envolvendo com idolatria, com imoralidade, não esperando a resposta de Deus. Quando Israel se envolve com a idolatria, produzindo o bezerro de ouro, é porque simplesmente Israel não esperou Moisés descer com a lei. E quando Moisés é interrompido por Deus e Deus o manda, porque o povo já estava em adoração do bezerro de ouro, a gente vê que a contrapartida é infiel. Então a gente tem que requerer do povo, porque o ímpio ele é infiel já, beleza, mas ele é ignorante quanto à lei. O justo, o crente, ele deveria ter uma contrapartida de fidelidade, em espera, em
assentimento da resposta de Deus e sabendo, como o Gustavo disse, que esse Deus que nos abençoa, Ele é soberano. Então, acho que a gente precisa de ter uma contrapartida mais sóbria, como o pastor Mário falou. Uma contrapartida mais de ação, de eu vou cumprir meus votos, eu vou ser fiel a Deus porque Ele é fiel para comigo, né? Acho que muda um pouco as perspectivas quando a gente age. É diferente mesmo. Mas eu creio também que a igreja não tem tido essa proposta e o que leva muitas vezes nós a barganharmos com Deus. E essa barganha quer dizer, se eu faço, Ele me dá. É o toma lá da cá. Não pode ser desse jeito e não é desse jeito. Porque Deus, Ele é Senhor. Ele não é o nosso mordomo, o nosso escravo. Ele vai fazer conforme o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Então, eu vejo fazendo essa comparação de quem conhece a Deus e quem ainda não professa a Deus, que quem não professa não tem a quem esperar. Boa. Então, ele sabe que está contando com ele próprio. Sim. Então, ele fala, olha, se eu tentei, eu vejo até mais perseverança vou usar um termo que eu não gosto muito de usar, do ímpio, do que do justo. Porque o justo, ele já entra em campo achando que já ganhou, a partida já está vencida. E não é por aí. Eu tenho um testemunho que eu vejo assim, essa soberania de Deus, porque há 8 anos atrás eu tive um tumor cerebral. Então, era um meningioma do lado lateral, frontal, que era do tamanho de um limão. Ali eu tinha 10% de chance de falar, de enxergar e de conhecer alguém. Mas eu tinha certeza que qualquer que fosse o veredito, eu estaria bem. Se eu morresse, seria lucro, mas se eu vivesse, seria para a glória de Deus. Então, assim, as pessoas ficavam me perguntando, mas você está tão tranquila? Eu falei, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou vivendo a graça de Deus neste momento. E eu fui para essa cirurgia de 11 horas. Praticamente, eu tenho 3/4 do cérebro. Depois disso, eu fiz doutorado, fiz mestrado. Então, quem me deu isso? De onde que veio isso? De mim, eu sei que não é. Mas de algo que eu conheço e que eu creio. Baseado nessa sua experiência, que é uma experiência de intimidade, de experimentar a fé na excelência da palavra mesmo, e aí a dependência de Deus, fica aqui também um alerta, que eu acho que a gente precisa trazer isso aqui, está sendo permeado nas discussões, que é essa questão da fé fácil, né? Do que se promete de uma forma muito fácil, que não há um preço a ser pago, uma dedicação a ser adotada, enfim, de que a fé é aquela coisa que pode ser terceirizada para o pastor Bruno, porque ele é o pastor. Pode ser, entende? Nesse sentido, como é que vocês veem essa história? O exemplo dela é um exemplo de quanto o sim, o não e o espera podem ser mais fáceis quando eu entendo a soberania de Deus. Que exemplo lindo, porque eu tenho o cérebro inteiro e ela é 1000 vezes mais inteligente que eu. Né? Mas que fantástica história. Agora, veja só para fazer uma observação. Eu sou reformado de linha calvinista. Junto com a questão da predestinação, se engloba tudo. Se engloba santidade, coisa que requer da nossa contrapartida, porque os teólogos de plantão aí vão saber, é sinergística. Engloba a minha responsabilidade, só que as pessoas parecem que colocam no pacote da predestinação, da vontade de Deus, o todo. E aí tira a nossa responsabilidade total. Eu acho isso muito complicado. Eu gostaria de salientar 2 pontos em relação a essa questão. Primeiro, que eu não vejo a soberania de Deus como manipulação. Não é assim, aquela coisa assim, eu não saí de casa hoje e eu orei perguntando a Deus qual roupa eu ia vestir. Né? Deus me fez dotado da capacidade de analisar, de planejar e de executar. Não é? E é tão interessante quando a gente vê determinados exemplos na Bíblia
que você não vê aquele direcionamento de Deus direto para uma ação, mas você vê a bênção de Deus sobre essa ação. Um exemplo que mais me salta à mente agora é a questão de Davi, quando ele enfrenta Golias. Não é assim, pelo menos na minha Bíblia, né, como diriam alguns, na minha Bíblia não está escrito que Deus o mandou lá. Foi uma atitude dele, ele já havia sido ungido rei de Israel, ele chega no campo de batalha para levar os alimentos ali para os seus irmãos, né, e ver como eles estavam, e ele toma uma postura diante daquele desafio. Ele vai. Ele toma uma postura. Então, assim, essa relação entre fé e postura, entre fé e ação, eu fico vendo, por exemplo, agora que a igreja está se despertando, faz pouco tempo que ela se despertou para isso, melhor dizendo, por exemplo, da formação dos jovens, de incentivar os jovens ao estudo. Sim. Há um tempo atrás você não tinha isso na igreja. Né? Pelo contrário, você tinha até um receio com a academia. Hoje você vê algumas igrejas empurrando os seus jovens para a academia. Então eu vejo muito essa relação assim, que Deus nos fez dotados da capacidade de analisarmos, de planejarmos e de executarmos. E Deus não é um manipulador, embora Ele seja soberano. Aí eu chego na segunda questão que eu gostaria de levantar, que se você me perguntar para mim qual é o maior exemplo de fé na Bíblia, não é Abraão. Para mim é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Diante da situação deles, é aquela questão assim, olha, se Deus quiser livrar, Ele livra, se não livrar, Ele não vai livrar, mas a gente permanece fiel. Porque a fé não é algo a qual eu submeto Deus. Deus não está submetido à minha fé. Pelo contrário, eu que pela fé me submeto a Deus. Não é? Nós tivemos o exemplo lindo da irmã aqui, mas eu me lembro que com 17 anos, eu cheguei no oftalmologista e eu fui diagnosticado com uma doença chamada ceratocone, a ponto de eu ter 10% da vista direita. E eu lembro que naquele dia eu fui para casa, chorei muito, orei, e Deus não me curou. Né? Eu fiz transplante, tudo e tal, assim, fui por outras vias. Mas naquele dia eu não fui curado. Não é? Então, assim, é tão interessante que a fé, ela te mantém de pé quando o milagre acontece e quando ele também não acontece. Então, assim, eu vejo que, nesse sentido, essa relação de fé, ação e soberania de Deus. Joia. Olha, nosso segundo bloco está terminando aqui, a gente vai para um intervalo muito rápido, eu tenho certeza que você está gostando desse tema que a gente está discutindo aqui hoje. Sim, não espera, aprendendo a lidar com o tempo de Deus, e acho que as experiências aqui são muito ricas, eu tenho certeza que algo de bom você está agregando aí da sua vida, eu tenho certeza disso. A gente vai então para o intervalo e voltamos em instantes com o terceiro e último bloco, quando os nossos participantes vão fazer as suas considerações finais e a gente então vai estar encerrando esse assunto nesse programa Em Verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Em Verdade. Eu quero aqui aproveitar esse terceiro e último bloco para agradecer a sua participação conosco também, desse tema de hoje que a gente está falando sobre sim, não e espera. Lidar com o tempo de Deus é fácil para você, é mais difícil? Como é que você lida com o tempo de Deus? Quero então concluir aqui as participações, porque esse terceiro e último bloco é um pouco menor e eu quero inclusive que vocês escutem as participações aqui que são interessantes. O Edson Dias, por exemplo, está dizendo o seguinte: Edson, obrigado. Sim, fácil é falar, mas temos muita dificuldade em esperar por causa da ansiedade. Acredito que buscar a Deus em momentos de ansiedade, por achar que está demorando, nos ajuda e aguenta esperar o tempo de Deus. Opinião da Gracilene Meirgrey diz assim: às vezes achamos até que Deus não está nos ouvindo, sabemos que Ele não é surdo, mas nossa ansiedade às vezes é demais. Manda um abraço para todos nós aqui. Obrigado, Gracilene. Shirley Amorim: acho que as pessoas hoje em dia querem as coisas muito rápidas e não sabem esperar e acreditar que Deus faz tudo no tempo dele. E com toda certeza o tempo dele é o melhor para a nossa vida. Tem mais uma participação, duas últimas participações. Em tudo dai graças, parece ser fácil, mas diante dos problemas e dificuldades, como é difícil. Somente quando temos um relacionamento com Deus, verdadeiramente podemos dizer: obrigado, Senhor, seja feita a sua vontade, diz o Lino Vinícius. E tem também a participação da Rosilene Zanetti. Obrigado, Rosilene. Acredito que o tempo de Deus nos ensina a nos organizar, organizando um pouco a nossa vida, que muitas vezes estamos aí com a cabeça vazia. São participações dos internatos, dos telespectadores,
E esse terceiro e último bloco, eu queria que a gente então fizesse um desfecho desse assunto, sobre o sim, o não e o espera de Deus, lidar com esse tempo. Pastor, como é que a gente pode, o que a gente pode deixar como recado para as pessoas, de um modo geral, nesse programa, sobre esse tema que é tão importante para a vida das pessoas? O interessante é que a gente possa voltar a uma espiritualidade que nós perdemos, esse contato com Deus, a busca da direção de Deus na nossa vida, do conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Quando nós começamos a conhecer e ter essa sintonia com Ele, nós começamos a ter, como a pastora falou, uma paz que excede todo entendimento. Mesmo diante de uma dificuldade enorme, ter uma paz que excede todo entendimento e, Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós temos que buscar voltar a essa espiritualidade que é muito importante e essa busca de Deus a todo momento. Eu acredito, quando eu comentei num outro bloco com relação à experiência com Deus, a cada dia, vamos buscar uma luta a cada dia. Nós pensamos, tem várias lutas para frente. Não, vamos buscar a luta de hoje. Qual que é a nossa batalha de hoje? Vamos buscar de hoje, buscar colocar Deus nisso. A menina colocou nessa observação, falou que ela fala, e parece que Deus não ouve. Eu acho que existe uma coisa ao contrário. Deus nos fala, e parece que nós não ouvimos. E detalhe, mesmo no silêncio de Deus, Deus está falando. Nós temos que ter discernimento e sabedoria para isso. Mesmo no silêncio de Deus, entender o que Ele quer falar. Nesse ponto, nós começamos a viver uma vida totalmente diferente. Nós começamos a ter maturidade, crescimento, entendimento, saber que o sofrimento faz parte da vida, não é a coisa, nós estamos à parte da vida, mas nós temos algo que nos permite continuar caminhando, que é uma paz que excede todo entendimento. Isso, quando nós temos essa compreensão de quem é Deus na nossa vida, nós começamos a viver dessa maneira, com uma paz que excede todo entendimento. Então, o desafio aparece, mas nós continuamos caminhando. E essa é uma possibilidade, pastores, acessível a qualquer pessoa. Essa possibilidade que a gente tem de ter acesso ao trono da graça de Deus e de entender nele a existência e a solução para as dificuldades, dentre elas, a de saber lidar com o sim, não e o espera. Mais ou menos falando, não é questão de religiosidade, é questão de relacionamento com Cristo. Esse relacionamento com Cristo nos leva a viver dessa maneira. As pessoas muitas vezes rotulam, você está querendo que eu viva religioso, da igreja A, B ou C ou D. Não é isso. É um relacionamento com Cristo que nos leva, nessa caminhada da nossa vida, ter essas experiências maravilhosas, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do sofrimento. Entendemos que alguém está do nosso lado, nos apoiando, nos fortalecendo, e fala assim, não sei o final que vai acontecer, mas sei que Ele está do meu lado e sempre vai me levar para o melhor caminho. Ótimo, é ter essa tranquilidade. É por aí, pastor Gustavo. Sim, essa dependência, né, e eu quero tomar emprestado um tempo que o pastor Mário utilizou muito aqui a questão da maturidade, porque a maturidade, assim, ela, creio eu que ela vai passar um pouco dessa resposta, sim, não ou talvez, para chegar na resposta vontade de Deus. Né? Em que sentido? A própria oração que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, Jesus orando no Getsêmani, seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. Isso reflete um negócio muito interessante, porque mesmo se Deus nos der uma resposta que queremos, não quer dizer que aquela resposta vai ser positiva para nós. Nem sempre o que queremos será positivo para nós. Daí essa ideia de esperar a vontade de Deus. Né? Porque em Romanos 12:2, a última frase do verso, Paulo diz 3 características dessa vontade, que ela é boa, que ela é perfeita, né? E que ela é agradável. Creio eu que a característica mais difícil de entendermos aí é a ideia do ser agradável. Né? Porque aí nós estamos assim, poxa, aí nós entramos em parafuso diante das dificuldades. Mas creio eu que nessa maturidade ela nos ensina o que Paulo fala lá em Filipenses 4, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter muito como a ter pouco, mas eu aprendi a viver feliz. Então, diante disso, essa dificuldade que nós temos, eu tenho para mim que não necessariamente Deus vai mudar as coisas, mas o que vai resolver isso é quando nós formos mudados. Daí essa fala de Paulo, eu aprendi. O foco agora é o que ele se tornou, o que ele aprendeu, no que ele crê, né? Que ele diz lá em Efésios, eu sei em quem eu tenho crido. Então, a partir desse relacionamento, dessa fé, dessa dependência, ele é mudado. Então, agora ele pode viver feliz em toda e qualquer situação. O caminho é da dependência, né, pastor? O caminho é ser totalmente dependente do Senhor. E essa dependência ela não traz dor, não. Ela traz prazer. Ela traz esperança e saber que
Se ele não fizer, ninguém mais vai poder fazer. E que o espere, o não e o sim, Deus está trabalhando a nosso favor. E Ele sabe por que o não, por que o espere e por que o sim. É só a gente confiar e ter certeza que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Pastor Bruno. As respostas, todas elas estão atreladas às perguntas, óbvio. E a gente tem que lembrar de que maneira que a gente está perguntando a Deus. Paulo aos Tessalonicenses fala para orar sem cessar. Então, o recado que eu deixo é para que você está buscando, mas não é simplesmente um buscar de outra maneira, é buscar através da oração mesmo. É através da oração que a gente vai ter esse relacionamento, é através da oração que a gente vai ter a maturidade para conhecer o Senhor. Então, não há outra forma, porque se há outra forma, se as pessoas estão esperando e buscando em Deus outra resposta, não faz parte da fé cristã. A gente, muitas vezes, vendo palavras de pessoas que nos procuram, mas parece uma outra fé, uma outra religião do que aquilo que o Senhor nos apresentou. Então, a oração é esse meio de graça que o homem, a mulher, deve buscar essa resposta de Deus. Então, a palavra que fica para mim hoje é que a gente deve não numa característica de acomodação, mas numa busca. Tem um irmão muito amigo que me ensinou muito a respeito de oração, e ele falava assim, olha, eu oro até já com curiosidade naquilo que Deus vai responder, seja sim ou não. Isso é muito bacana, né? Através da oração a gente vai ter a maturidade, relacionamento com Deus, e a gente sabe que através da oração Deus vai responder sim ou não, mas sempre vai responder. Pastor Bruno Barroso, obrigado pela sua Obrigado, presença. Mestre. Pastor Gustavo, obrigado. Enriquecendo agradeço. bastante aqui. Pastor Mário Marão, obrigado pela presença também. Doutora Meire, obrigado pela presença e tem o programa da senhora, né? Minutos com Deus. Minutos com Deus, todas as sextas-feiras, às 10h30, espero por vocês. Quero terminar esse programa me lembrando de uma música que aprendi logo no início da minha conversão, que dizia assim, era um trecho da música que dizia assim, mas que se Jesus quiser mudar tudo aquilo que sonhei, não me importo, pois o seu querer é bem melhor. Aprenda que depender de Deus é diminuir distâncias e crescer de uma forma muito mais rápida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau.